falando agora de mar, de sítio, até chegar da sua casa até o sítio, a fazenda ou para o mar, né, ou para a praia, existe um trecho essa viagem, né? Então explica pra gente qual é a maneira correta de levar o nosso melhor amigo numa viagem. Começando, antes de você sair de casa, para colocar um animal dentro do carro, existe legislação. E a nossa legislação, proíbe que cães fiquem soltos dentro do carro. Por quê? Porque o cachorro pode entrar embaixo do pedal do freio e ali provocar um acidente, como a gente já teve aqui em frente ao pet shop. Às vezes, desculpa, doutor, alguma pessoa vai estar assistindo a gente e falar, nossa, que exagero. Não é exagero, porque um cachorrinho, se você tem um pincher ou um cachorro de pequeno porte como o Romeu, isso é muito comum, principalmente para aquelas pessoas que gostam de andar com o cachorro na frente enquanto guiam. Completamente errado. Embora o acidente possa ser difícil de acontecer, ele acontece. Então, a legislação diz não pode e você não deve levar. Então, o que você faz? Banco de trás. Você pode levar numa caixa de transporte, que seria o ideal, porque no caso de um acidente, a caixa está protegendo o animal. Mas se você não quer levar numa caixa de transporte, é necessário prenda o animal. Existem cintos de segurança apropriados para isso, que são fixos no cinto de segurança do próprio carro, no banco traseiro. E você pode pegar a coleira do seu cão e prender no suporte do banco, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Ok. Então isso impediria o cachorro de circular pelo interior do carro. Uma boa dica. Agora, doutor, o Frederico é um cachorro que toda vez que eu viajo, ele saliva muito. E nessa última viagem que eu fiz à praia, na volta, ele, infelizmente, vomitou no carro. Qual é a dica? O que o senhor me ensina para que isso não aconteça mais? Qual é a maneira correta de eu lidar com essa deficiência, esse probleminha do meu cãozinho? Isso é um problema. Alguns cães, a maioria dos cães, quando filhote, vão ter o problema do enjoo de movimento, assim como nós temos. E que nos filhotes muitas vezes passa. Depois de uma certa idade, alguns meses, 6, 8 meses, desaparece o problema. Mas existem cachorros que esse problema se perpetua. Então, é o caso do Frederico. É o caso do Frederico. Anos, então, né? Quando o problema é vômito, você primeiro, em todos os casos de viagem, suspenda o alimento 2 horas antes e suspenda a água 1 hora antes de embarcar com o animal. Segundo, se o seu animal vomita, é necessário que você dê antiemético antes de embarcar o animal. Porque se você der durante a viagem, é necessário 30 a 40 minutos para fazer efeito. Tá, e esses remédios são normalmente em forma de gotinhas? Isso, ou existe na forma de gotas e existem outros que não tem. E eles são só vendidos em pet shops ou o pessoal aí de casa pode encontrar também em farmácia? Não, normalmente o veterinário ele prescreve o princípio ativo e vai dar orientação. Você tem tanto de uso humano como você tem uso de uso veterinário. A medicação de uso veterinário, ela vem em embalagens mais adequadas, fáceis de você dar. E elas vêm em doses mais únicas, específicas pro cachorro. Muito então isso bem. é importante. Mas o veterinário, ele é que vai te orientar o que você deve fazer. E você falou da salivação. Isso. Então, para a salivação, a gente não tem medicamentos via oral, é necessário que o veterinário faça a aplicação de uma medicação que bloqueia a estimulação das glândulas e ele para. E essa salivação que significa o quê? Atenção? Não, é um cachorro na verdade, que fica nervoso? Isso, é a apreensão do animal, é o incômodo da movimentação. E isso pode passar ou ele vai ter esse probleminha o resto da vida? O que a gente, como eu falei no início, os Tem cachorros que a gente nota quando o filhote tem até 5, 6 meses depois desaparece, não tem problema. Mas existem alguns casos em que o animal, mesmo adulto, vai ter. E tem cachorros que vão ter a vida toda. Muito bem, estou achando ótimo. Nossa entrevista está chegando ao fim. O senhor acha que tem mais alguma dica, alguma coisa importantíssima para o nosso pessoal aí de casa que tem um animalzinho ou que acabou de adquirir um animalzinho para viagem ou para esse período de férias? Tem, que a gente acabou, é importante falar também do controle de pulga e carrapato. Tá? É importante. Que a época de infestação é o verão, né? Agora a gente tem temperaturas elevadas e umidade elevada. Isso é o ambiente propício para o crescimento e o desenvolvimento de pulga e carrapato. E lembrar que pulga e carrapato não é um problema somente dos cães. Então, no cão, a pulga e o carrapato vai desencadear distúrbios alérgicos, distúrbios irritativos, ele arranca o pelo, fica com a pelagem feia. Mas existe a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Uma perguntinha antes do senhor completar. A pulga do animal é a mesma, passa pro humano ou não?
Não. Você tem dois muito bem tipos importante. de pulga. Uma é Pulix irritans, o outro é Ctenocefalis. Então não tenham medo, porque a pulga do seu cãozinho não vai afetar você. E os carrapatos, que é uma coisa muito importante, porque pega no jardim, na graminha, para quem vai para o sítio. As pessoas têm que tomar cuidado na hora de tirar o carrapato do seu animal, não é verdade, Vamos doutora? lá. Isso é muito importante, porque se não tirar direitinho, como o doutor vai falar, pode dar problema. Tô falando alguma besteira? Não, tá corretinho. Primeiro que a gente nota mulheres principalmente que pegam esses insetos e matam na unha. Nossa. E esses insetos, tanto a pulga como o carrapato, eles são vetores de doenças. Ao apertar na unha, você remove sua cutícula e o parasita adentra o seu organismo através da cutícula que você tirou. Então, não mate pulga e carrapato dessa forma. Segundo, se você vai remover um carrapato, o carrapato se fixa pelo aparelho bucal. Então ele tem uma tromba muito longa e tem travas na extremidade, por isso que é difícil de removê-lo. Uma dica, pega Vick Vaporub, coloque sobre o carrapato, espere ele se soltar, aí sim você remove e dá destino e joga o carrapato. Lembrando que não deve matar na mão. Então, gente, nada de matar pulga com a unha. E para tirar o carrapato, que é muito importante, dica do Dr. Herbert. Vick Vaporub. Vick Vaporub, deixa lá dar uma entorpecida, dar uma adormecida e retira o carrapato, ok? Muito obrigada. Então, vocês aí de casa prestaram bem atenção nas dicas do Dr. Herbert para que seu cãozinho tenha um ótimo verão, uma ótimas férias, assim como você. Então, até o próximo programa.